Olha lá no alto da montanha, uma luz imensa a brilhar. Escuta a voz do vento que te chama, é Jesus querendo te falar. Vinde a mim, você que está cansado, eu te aliviarei. Sou a luz lá no alto da montanha, o caminho que vai te levar a Deus. Então vem e segue o meu caminho, e não olhe para trás, e encontrará um mundo mais feliz, e terá para sempre a minha paz. E encontrará um mundo mais feliz, e terá para sempre a minha paz. Olha lá no alto da montanha, uma luz imensa a brilhar. Escuta a voz do vento que te chama, é Jesus querendo te falar. Vinde a mim, você que está cansado, eu te aliviarei. Sou a luz lá no alto da montanha, o caminho que vai te levar a Deus. Então vem e segue o meu caminho, e não olhe para trás, e encontrará um mundo mais feliz, e terá para sempre a minha paz. E encontrará um mundo mais feliz, e terá para sempre a minha paz. Bem, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Muito felizes estamos com o nosso retorno ao estudo, né? É o Encontro com o Evangelho. Hoje nós iremos receber Juscelia, que é de casa, né, que faz parte da Casa do Evangelho. E hoje, como nós bem sabemos, nós iremos estudar Amélia Rodrigues, à luz do Evangelho. Vamos estudar a luz do mundo, que é o livro, este livro aqui, que recomendo a todos que leiam, porque é extremamente importante, né? Aliás, como toda a leitura espírita, ela agrega cada vez mais, nos desenvolve, não só no campo intelectual, mas também nos mostra a necessidade da ação, que, em conjunto, nos faz crescer como seres que aqui estamos. E nós vamos estudar o capítulo hoje, 19, voltou só. Então, Ju, seja muito bem-vinda, né? Felizes estamos, sempre estarmos reunidos para aprender, né? Para desenvolver os melhores sentimentos dentro de nós, através dos estudos, de tudo aquilo que a espiritualidade nos traz com a permissão do Mestre Jesus. Que assim seja. Fique à vontade. Gratidão, Andréa. Gratidão, Antônio, por estar conosco, trazendo esse momento de harmonização. Gratidão a todos os irmãos, amigos, que sempre estão presentes conosco nesse horário, nesta sala, nos acompanhando, nos dando sustentação. Como a Andréa bem falou, é muito bom estarmos mais uma vez retornando essa tarefa, depois de umas 2 semanas em recesso. Aqui estamos novamente estudando Amélia Rodrigues, à luz do Evangelho. Andréa falou, hoje nós iremos conversar sobre o capítulo 19, onde Amélia ela vem nos apresentar, neste capítulo, uma lição muito preciosa
assim como todas as outras lições de Amélia Rodrigues neste livro que nós já estudamos aqui, assim como em Primícias do Reino, que também nós estudamos. E a lição de hoje é Um Só Voltou. E aí, Amélia, ela inicia esse capítulo nos falando que aqueles eram tempos muito difíceis. A atuação de Jesus estava incomodando muitos poderosos daquela época. Nós vamos ver que o trabalho que Jesus fazia e que desenvolvia estava trazendo incômodo para os poderosos, para a sociedade daquela época. Então, seu trabalho estava despertando, nos diz Amélia Rodrigues, que o trabalho de Jesus estava despertando em muitos corações enfermos, mas aqui enfermos, não enfermos do corpo, mas enfermos da alma, o ciúme, a inveja, e muitos estavam arquitetando ciladas para o mestre. Mas, ainda assim, entre os homens na terra e na atualidade. Então, a gente observa que Amélia Rodrigues, ela vem nos relatar que o trabalho que Jesus fazia naquela época estava trazendo incômodos para muitos irmãos ainda enfermos de sua alma. E alguns desses incômodos era o ciúme, era a inveja, porque o que Jesus estava apresentando para as pessoas estava incomodando os poderosos. Eles não queriam que Jesus pregasse, ensinasse, levassem a sua mensagem para aqueles necessitados, famintos, sedentos daquelas informações. E por isso que eles se incomodaram, né? Então, a Amélia, ela continua nos dizendo e relatando que aproximava as festas dos tabernáculos. Essa festa era uma festa que também chamava, ou era chamada de festa das cabanas, ou festa da colheita, e que tem origem nos textos bíblicos do Antigo Testamento. É uma comemoração em memória aos 40 anos vividos pelo povo de Israel em cabanas ao deserto, a caminho de Canaã, a terra prometida. Então, ali, reuniam pastores, mercadores, nos diz Amélia Rodrigues, agricultores, lidadores de todas as profissões, estrangeiros e legionários, nos diz Amélia. Era uma festa que acontecia e reunia todas essas pessoas que iam lá para apreciar, para participar desta festa que já era tradição ali naquela região. E Amélia nos diz que necessária, ou seria necessário avançar, que o mestre avançasse. E sofrer o testemunho. Ele estava ali, ou aqui, né, no planeta Terra, naquela época, para isso. Teria que atravessar, naquela época, o país, deixando Efraim para vencer toda a Galileia e prosseguir no rumo de Jerusalém. Ele já tinha sido informado, Jesus, naquele tempo, naquele momento, ele já tinha sido informado sobre o que o Sinédrio, estava tramando sobre a sua vida. Ele já tinha consciência, já tinha ciência de que criaturas outras estavam tramando para criar determinada situação, como nós já conhecemos, para ele, no caso, Jesus. Mesmo assim, ele consciente de tudo que estava acontecendo, ele não recuou. Mesmo assim, ele prosseguiu
realizando as suas tarefas, fazendo aquilo que ele se propôs a realizar. Amélia nos conta que desde o primeiro fenômeno de amor nas bodas de Canaã, quando a água se fez capitoso vinho, que foi naquele momento onde ele foi convidado pela sua mãe em uma festa de noivado para transformar águas que estavam em um recipiente em vinho. Desde aquele momento que Jesus, ele operou aquele milagre que nós sabemos que nada mais foi do que uma transformação que houve ali naquela água, transformando a água em vinho, e Jesus sabia muito bem manipular esses fluidos. Então, desde aquele momento, nos conta Amélia Rodrigues, ele perdeu a poesia do convívio com os seus, renunciando à jovialidade das crianças que escutavam suas histórias e trinavam jubilosos em bocas fartas de esperança. Logo depois, em razão em que o seu nome crescia também a inveja. E essa inveja, ela se avolumava e o ódio dominava as pessoas. A enfermidade dos fracos morais, dos fracos morais, o perseguia de forma implacável, nos diz Amélia Rodrigues. E quando eu li essa passagem, eu fiquei a refletir sobre essa questão que Amélia nos chama a atenção. E aqui eu grifei. Quanto mais ele fazia, ou ele realizava aquelas curas, tudo aquilo que nós conhecemos, que a história nos relata, cada vez que ele realizava algo em favor e em benefício do outro ou dos outros, ia despertando em criaturas outras o sentimento de inveja, o sentimento de ódio. Por quê? Porque quando nós estamos ou nos propomos em fazer o bem, muitos inimigos, seja quando nós estamos em um movimento religioso, o inimigo daquela religião, inimigos nossos não querem que nós venhamos avançar, não querem que nós façamos o bem. E com Jesus não foi diferente. Ele estava ali realizando o que ele realizou, mas os irmãos estavam a observar, principalmente aqueles que eram inimigo da mensagem que Jesus veio trazer e veio apresentar ao mundo. Então, muitos desses irmãos, eles falavam, quando viam que Jesus estava realizando algo, eles diziam: curar no sábado, já que o sábado era proibido se fazer ou se realizar qualquer trabalho no sábado. Mas Jesus, ele disse o quê? Eu e o meu pai trabalhamos incessantemente. E ele trabalhava e ele fazia aquelas curas em um sábado, ou nos sábados. E aí as criaturas que não queriam, aquele trabalho fosse realizado, principalmente no sábado, eles diziam: curar no sábado, acreditar-se profeta. Eles não acreditavam que Jesus era um profeta, porque Jesus, ele veio de forma muito simples, ele chegou aqui na Terra de forma muito simples, e eles estavam esperando um Messias que chegasse em uma carruagem de ouro, e Jesus, ele não chegou dessa forma. Então, eles não acreditavam que Jesus fosse um profeta, dizer-se enviado de Deus, cresce maior que Moisés, para eles eram demais. Então, eles conspiravam, furibundos, os inimigos da verdade.
Eles não acreditavam, né? Naquilo que Jesus fazia, na mensagem que ele estava trazendo, que ele estava espalhando, em nada daquilo que ele estava fazendo. Então, continua Amélia Rodrigues nos dizendo nesse capítulo, na fronteira entre a Samaria e o distrito sul da Galileia, adentrou-se por pequena aldeia, utilizando um caminho áspero, pouco usado, seguido pelos companheiros do discipulato para uma pausa de refazimento. Então, Jesus ele continuou a sua caminhada e a sua jornada. E quando ele se deslocou da Samaria para a Galileia, ele procurou um caminho simples, um caminho onde poucas pessoas passavam. E ali ele seguiu junto com os seus discípulos. E em um determinado momento, ele parou para descansar, para refazer as suas forças. Mesmo porque, naquela época, não era como hoje, que hoje, para nós nos deslocarmos daqui para qualquer lugar, até para o centro da cidade, que é 10 minutos andando, eu, muitas vezes, pego um transporte para ir, porque eu não quero ir andando. Mas, naquela época, não tinha os meios de condução que tem hoje. E eles ou andavam a camelos, animal, ou então a pé. Na maioria das vezes, eles andavam a pé. E aquela viagem que ele estava fazendo da Samaria para a Galileia, ele estava a pé, ele ia andando com os seus discípulos. E ele estava se sentindo cansado, e ele parou para descansar. Mas no momento que Jesus parou ali para descansar, ele escuta uma voz a dizer: Jesus, mestre, tem piedade de nós, cura-nos. E Jesus ele ficou olhando para os 4 cantos daquele lugar para entender de onde vinha aquela fala, de onde vinha aquela voz. Então, Amélia, ela continua nos dizendo, ele olhou na direção da súplica, cuja voz se alteava e se deteve, fitando aqueles destroços humanos, nos diz Amélia Rodrigues. Então, ela nos diz que ali Jesus ele observou carnes, membros, formas despedaçadas. E quando eu estava lendo esse capítulo, principalmente nessa parte, eu fiquei imaginando como se deu essa cena ali com Jesus. E aí Amélia, ela continua nos dizendo podridão e secura a ossos, deformidades desagregando-se. Então, Jesus olhou e viu ali, naquela direção, de onde aquela voz vinha, apenas deformidade, secura, ossos secos e muito deformados. Né? Jesus olhou além da aparência. E aí Jesus ele vai, além de ter visto aquela imagem ou aquelas imagens, ele olhou além daquela aparência física, nos diz Amélia Rodrigues. Então, ele olhou além daquelas aparências físicas, daqueles homens, e percebeu o estado íntimo de cada um. A Morfeia, que é a lepra, né, que nós conhecemos, de fora, que estava mostrando ali naquela deformidade, provinha das regiões recônditas daqueles espíritos. Então, aqueles espíritos que estavam ali, animando corpos físicos deformados, como Amélia nos registra, estavam doentes, mas não apenas do corpo. Não era apenas o seu corpo físico que estava deformado. Aquelas deformidades, elas vinham do âmago do ser de cada um, de seus espíritos. E Amélia, ela vem nos dizer
e nos relatar, mesmo respeitando a distância recomendada pelos estatutos ou pelo estatuto da lei que era permitido naquela época, a situação causava nojo e consternação, ao ponto dos discípulos de Jesus desejar sair daquele lugar. Ou seja, aquela imagem que eles viam ali, e nós sabemos pelos relatos, não só de Amélia Rodrigues, mas de tantos outros espíritos, que as criaturas que eram possuidoras da lepra, elas tinham que ficar a uma grande distância das pessoas encarnadas e que estavam sãs, que não estavam contaminadas pela lepra. Tanto é que essas criaturas que estavam acometidas dessa enfermidade, quando eles estavam a uma determinada distância, eles mesmos acionavam para que as pessoas soubessem que eles estavam se aproximando e manter a distância, já que a lepra, naquela época, não tinha cura, não tinha o tratamento que hoje tem. E Amélia, ela vem nos dizer que mesmo Jesus e seus discípulos, mantendo a distância que era estabelecida naquele tempo, entre aqueles homens, de longe, eles sentiam o cheiro de podridão. Eles sentiam náuseas. Eles tinham vontade, os discípulos, de saírem, de se afastarem daquele lugar, porque o cheiro era muito forte. Era muito forte. E eles não tinham o mesmo preparo que Jesus tinha para se manter em equilíbrio diante daquela situação. E aí eu fiquei imaginando, meu Deus, e se fosse eu? Porque eu, uma certa feita, me deparei com uma situação e que me causou determinada inquietação. E imagine, em uma situação dessa, que os discípulos e Jesus se depararam. Então, Jesus, ele pergunta para aqueles homens, para aqueles 10 leprosos, que quereis que eu vos faça? E eles responderam, que sejamos curados, que tu possas nos curar, mestre. E aí, Amélia vem nos dizer e nos relatar, em um trecho dessa lição e desse capítulo, quanta angústia, anseio e dúvidas naquela frase que aqueles homens responderam para Jesus. Quanta perspectiva. Morreram sim, ela vem nos dizer, morreram sim. Eram tidos como mortos. Aqueles homens, mesmo vivos, eles eram tidos como mortos. Por quê? Porque naquela época a criatura que era cometida pela lepra, ela não tinha tratamento. Aquela enfermidade não tinha tratamento. O nome deles era retirado do livro da vida porque eles já estavam condenados à morte. E estando condenados à morte, não tinha por que os seus nomes contar mais no livro da vida, que é um livro de registro, como todos nós possuímos o nosso nome em algum livro de registro na cidade onde nós nascemos. E Amélia Rodrigues, ela nos diz, se atravessassem e se atrevessem a perturbar com a sua presença imunda, qualquer homem poderia, sem responsabilidade, apedrejá-los, até que acabassem de morrer. Eles não poderiam atravessar aquele limite. Por exemplo, se era 10 metros de distância de uma pessoa que estava sã, que não estava cometida pela lepra, eles não poderiam se aproximar
daquelas pessoas. Eles não poderiam atravessar aquele limite, porque se eles atravessassem, a lei permitia que eles fossem apedrejados até acabar de morrer, já que mortos eles estavam. Então, Amélia, ela continua nos dizendo, com um olhar de infinita compaixão, lhe inundou a face, levemente pálida, suavemente triste. Jesus ali, com aquele olhar de compaixão para com aqueles homens, com a sua face pálida, nos diz Amélia Rodrigues, e levemente triste, Jesus responde, eu quero curar. Eu quero que vocês sejam curados. E aí vem uma pergunta para a nossa reflexão. Por que será que Jesus, naquele momento, ele ficou triste? Ele estava entristecido. Será que a tristeza que Jesus estava sentindo em seu coração, para que o seu semblante resplandecesse, era uma tristeza porque aqueles homens estavam doentes? E vendo a situação de cada uma daquelas criaturas? Ou será que Jesus estava olhando além da aparência física daqueles homens? E aí Amélia Rodrigues, ela continua nos dizendo nesse diálogo que Jesus, ele disse para aqueles homens, ide-vos e mostrai-vos ao sacerdote, para que eles reconheçam que reentrareis na vida, para que é necessário reentrar na vida. E aí Amélia nos diz, eles estremeceram e se tocaram. Eles se tocaram. Quando Jesus disse, eu quero curar vocês, mas vai e mostra ao sacerdote o que aconteceu. Eles se olharam de forma recíproca. Eles se olharam de forma recíproca. E fixaram nas carnes e nos membros. Eles se tocaram. E nesse momento eles saíram correndo, pronunciando uma língua que ninguém entendia. Saíram correndo, pronunciando essa linguagem que era incompreensível para aqueles que estavam ali e gritando de alegria. Naquele momento, os discípulos se entreolharam, nos diz Amélia Rodrigues. Eles se entreolharam e foram tomados de grande emoção quando viram o que tinha acontecido. Quando viram o que Jesus tinha operado. E aí, naquele momento, eles tentaram dialogar com Jesus. Mas percebeu, pelo semblante do Cristo, uma grande e profunda tristeza. Mais uma vez, Amélia Rodrigues, ela vem nos relatar sobre essa tristeza que Jesus estava sentindo. Por que será que Jesus estava sentindo essa tristeza, já que ele tinha operado uma cura para aqueles 10 leprosos? Ele tinha restaurado a saúde física daqueles homens. Aquelas carnes que estavam praticamente podres, se desfazendo, elas foram restituídas. Aqueles homens que até então estavam moribundos, vivendo distante de toda aquela sociedade, eles voltaram novamente a fazer parte daquela sociedade.
Mas por que será que Jesus continuava triste? Com aquele semblante de tristeza. E Amélia Rodrigues nos diz e nos relata que enquanto aqueles homens iam andando, iam correndo, iam gritando, eles se percebiam curados, limpos de toda aquela enfermidade, de toda aquela enfermidade. E aí Amélia, ela vem nos dizer que eles iam correndo e dando glórias a Deus. Mas um deles voltou. E quando este voltou, ele veio dizer a Jesus que ele estava curado. E ele gritava em alta voz. E prostou-se com o rosto no chão, em forma de reverência. E ele disse: Rabi, venho louvar-te. Que devo fazer? Ele perguntou a Jesus. Em agradecimento, quando ele se percebeu limpo, curado, são, ele voltou para agradecer a Jesus. E perguntar: e agora? O que é que eu devo fazer da minha vida? O que é que eu devo fazer? E aí Jesus, ele respondeu para aquele homem: o que é que recomenda a lei? O que é que recomenda a lei? Segue-lhe as disposições, disse Jesus. Cumpre-lhe os impositivos e ritos para que te deem carta de cura. De regresso à saúde. Ou seja, Jesus, ele pediu para aquele homem seguir o que era escrito nas leis, o que determinavam os sacerdotes. Ele mandou que aquele homem procurasse o sacerdote e fosse se mostrar, para que ele visse que ele estava limpo, para que o nome dele fosse reintegrado como um homem são. E aí o estranho, nos diz Amélia Rodrigues, né? O estranho, de joelhos, fica comovido e chora. Naquele momento, ali, aconteceu a cura, a verdadeira cura para aquele homem. Não apenas a cura do corpo físico, mas a cura de seu espírito. A cura que vem de dentro, essa que nós mesmo encontramos os meios, os mecanismos e os recursos, porque está dentro de nós. O que Jesus fez foi acionar esses recursos que aquele homem trazia consigo. Jesus, ele potencializou, mas aquele homem, ele já estava preparado. Todas as ferramentas, todos os recursos, ele já trazia dentro de si. Então, a cura para ele aconteceu de dentro para fora. Foi a cura da alma, a cura do espírito. E aí Jesus vai e pergunta para aquele homem: não foram 10 os curados? Não foram 10 os curados? Jesus perguntou, emocionado. Aquela pergunta que Jesus fez ecoou, nos diz Amélia Rodrigues, de forma tristonha, nos ouvidos de todos que estavam presentes ali, com certeza, os seus discípulos. E Jesus, ele continuou, porque este samaritano, tido como estrangeiro, somente ele veio agradecer. E era um samaritano, tido como estrangeiro, homem de má vida,
E aí todos se calaram e ninguém respondeu. Respondeu nada. E aí Jesus disse: levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Diz Amélia Rodrigues que a melodia, naquele momento, da voz de Jesus era um doce canto, que tocava ali os corações que estavam presentes naquele momento e naquele instante. Então, como se explica o fato de que a cura destes leprosos ter despertado precisamente no samaritano, tido como herege e não nos demais? O que é que se explica isso? Por que não ficaram os 9 judeus possuídos do mesmo entusiasmo que invadiu o coração do samaritano? Por que não vieram como ele, transbordantes de júbilo, render graças ao seu benfeitor, aquele que lhe ajudou? Não receberam, acaso, o mesmo benefício? Todos eles não foram beneficiados? Porque não experimentaram como era natural a necessidade de se expandirem em demonstração positivas de gratidão, sentimento estes tão nobre e tão belo, que aquele veio demonstrar ali ao encontro de Jesus. E aí, meus queridos, encontraremos a resposta dessas interrogações na qualidade da fé alimentada por cada um daqueles leprosos. Nós sabemos que cada um de nós fomos criados em tempos diferentes. Nós sabemos que cada um de nós estamos aqui e temos ou estamos apresentando grau de conhecimento, de evolução diferente. Com aqueles leprosos, não foi diferente. Cada um daqueles homens, eles possuíam a sua fé, mas em estágios diferentes. Em estágios diferentes. E é por isso que nós precisamos ter cuidado de não querer cobrar do outro uma condição evolutiva que ele ainda não possui. Porque eu tenho a minha fé, mas a minha fé não é igual à fé de Andréia, não é igual à fé do Ademir e de todos os demais companheiros que aqui está. Eu não posso transmitir a minha fé para o outro. Eu posso até ajudar a desenvolver, levando orientações, como foi o caso de Jesus. Mas cada um de nós vamos desenvolver a nossa fé no tempo certo, da nossa maneira. Então, no livro Nas Pegadas do Mestre, Vinícius vem nos dizer: a fé é filha do amor. Do amor se origina todas as virtudes. Encarcerar a fé nos mesquinhos limites de um credo é vão tetame. Jamais ela se deixará aprisionar. A fé é força e, como tal, é ativa. Ela transforma e reforma o homem, promovendo a sua ascensão para estágios sempre mais elevados. Continua Vinícius nos dizendo: é a fé que desperta os sentimentos, que avigora a vontade, que sustenta a razão, que purifica
à mente. Daí o dizer de Jesus ao samaritano, humilde, em cujo coração verifica a existência da preciosa graça divina. A tua fé te salvou. Então, naquele momento, Jesus ele estava olhando para dentro daquela criatura e percebendo que ali já existia uma fé madura, uma fé daquela que ele mesmo disse que transportava as montanhas. E aí, Joana de Ângeles, no livro Psicologia da Gratidão, ela vem nos dizer, falando também dessa outra virtude que nós observamos e percebemos nesta lição de Amélia Rodrigues, que é a gratidão. Quando se é grato, alcança-se a individuação que liberta, que foi o que aconteceu com aquele leproso, com aquele samaritano. Para se atingir, no entanto, esse nível, o caminho é longo, atraente, fascinante e desafiador. É muito desafiador. Então, nessa lição que Amélia Rodrigues nos apresenta, nós encontramos duas virtudes chaves para ser trabalhada em nós, assim como aquele leproso trabalhou consigo. A fé, acreditar nesse potencial que trazemos em cada um de nós, e a gratidão. Aquele homem, ele teve fé e ele foi grato a Jesus, porque Jesus fez com que ele pudesse ser despertado na sua fé e ter se curado. Então, nós vamos encontrar com muita clareza nessa lição essas duas virtudes. E aí vem a pergunta para todos nós refletirmos. Se estivéssemos no lugar desses leprosos, mesmo que não fosse acometidos pela lepra, mas em outras situações, como é que estaria a nossa fé e a nossa gratidão diante daquele que nos auxiliou ou que poderá nos auxiliar? É para pensarmos, é para trazermos essa lição, ou todas elas, para o dia atual da nossa existência. Quando nos depararmos com uma situação, como é que nós agiremos? Vamos agir como aquele que voltou e agradeceu a Jesus? Ou vamos agir como aqueles 9 que se foram e foram viver a sua vida como levava anteriormente? André Luiz, no livro Ação e Reação, no capítulo 2, tem um trecho que nos diz o seguinte: para nós, herdeiros de longo passado culposo, a esfera das formas físicas simboliza a porta de saída do inferno que criamos para nós mesmos. Superando nossas enfermidades morais e extinguindo antigas viciações no triunfo sobre nós mesmos. Acrisolaremos nossas qualidades de espírito a fim de que, em nos elevando, possamos estender mãos amigas aos que jazem na lama do infortúnio. Foi o que Jesus fez. Foi o que Jesus fez com aqueles irmãos, ali na condição de espírito elevado, que já tinha alcançado a sua plenitude, ele ergueu as suas mãos, independente de quem fosse, da crença que eles possuíam, independente. Jesus, ele não perguntou a nenhum daqueles: que crença você possui? Você segue a quem? Como é sua vida? O que é que você faz?
Jesus não perguntou nada disso. Jesus apenas estendeu as suas mãos com o desejo de auxiliar aqueles homens. Mesmo Jesus sabendo quando ele ficou triste, ele sabia que ele ia curar aqueles homens, mas que eles iria voltar a fazer, a realizar tudo aquilo que eles faziam antes. Foi por isso que ele ficou triste. Porque ele sabia que a cura acontece de dentro para fora, como foi com um que veio ali agradecer. Que nós possamos, ao ler, ao escutar essas lições, trazer para a nossa vida atual e refletir o que é que eu estou fazendo com as possibilidades que eu estou tendo para fazer a minha autocura, a minha autotransformação, a melhoria de mim mesmo, que vem não do outro, mas de dentro de mim. Que Jesus nos abençoe e Amélia Rodrigues, ela continue nos sustentando e nos ajudando a seguir a nossa caminhada. Muita luz e muita paz para todos nós. Que assim seja. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação nesse momento? Fiquem à vontade. Se tiver, quem não falou é que vai responder. Fique à vontade, Elcio. Palestra excelente, Juscelia. Como não era de esperar de forma diferente. E fico analisando realmente esses 10 leprosos, eles nos remetem aos nossos dias de Consolador prometido. Quantas pessoas adentram a casa espírita com seus problemas, sobretudo aqueles problemas obsessivos, melhoram-se e não retornam. Um ou outro retorna. E Jesus, desde aquela época, já nos fazia entender sobre essa situação. Veja que aquele que estava disposto à sua renovação íntima perguntou ao mestre: o que devo fazer? Os demais não. Tinham realmente a fé, mas a fé da cura do corpo. E a fé da renovação íntima efetivamente só chegaria depois. Houve um momento no início da sua palestra que você falou com relação ao Jesus curar no sábado, que realmente Jesus fazia isso. E por que é que Jesus fazia? Emmanuel, no livro Consolador, ele já começa nos falando que Moisés recebeu os 10 mandamentos ditados pelos missionários de Jesus. Só nisso aí já foge a situação de que houve pneumatografia. Na verdade, houve ditado. E Moisés modificou o 4º mandamento, conforme consta lá no livro Evolução em 2 Mundos, de André Luiz. Ele trocou o mandamento que foi ditado assim: recorda o impositivo da meditação em teu favor e em benefício daqueles que te atendem na esfera de trabalho, para que possas assimilar com segurança os valores da experiência. Aí ele trocou para guardar o dia de sábado, como recomendou o Senhor. Por quê? Querendo justificar, conforme consta no livro da Gênese, que Deus criou tudo em 6 dias e descansou no 7º. Então, para justificar isso, Moisés trocou aquele mandamento, foi ditado pelos espíritos emissários de Jesus, para o descanso no sábado. Como Jesus sabia disso, que não havia a eficácia do cumprimento deste mandamento, fazia as curas no sábado e falava com os próprios fariseus: se uma das vossas ovelhas cair no buraco, quem é que vai deixar ela lá para perder a ovelha? Então tem essas colocações todas e é importante que a gente realmente reflita sobre isso.
Ok, Elcio, obrigada pela sua colocação, realmente é extremamente importante. Mais alguém? Ju, você quer... Lenita está com a mão levantada. Ô, bebê, o celular tá travado aqui, eu já tentei tirar a mãozinha, não consigo. Está assim desde o início. Eu penso que esse seu celular está adivinhando que você quer falar algo, Lenita. É só Não, isso. bê, a minha gratidão a você. E assim, a sua fala me recordou a primeira vez que eu fui ao centro espírita, né? Nos momentos de dor, como o seu Elcio falou aí. Mas assim, eu fui grata e continuo, né? Porque essa transformação eu fui buscar e eu quis. Porque se a gente não quiser, não tem jeito. Ou o homem tira de dentro de si as suas mazelas e vê um horizonte, uma luz e tira de dentro dele o que ele tem de melhor, então ele vai em qualquer religião, em qualquer canto e ele não se encontra. Verdade, Lenita, é isso mesmo. A gente vai ou pela dor ou pelo amor, né? Necessariamente, muitas vezes preferimos a dor, mas o importante de tudo isso é o nosso desenvolver, né? A gente só busca as nossas melhorias quando realmente nós compreendemos que é esse o caminho. A nossa salvação depende da nossa boa vontade, né? Da nossa capacidade de acreditar em si mesmo. Então, nós vamos chegando ao final, agradecer mais uma vez a Ju e a cada um de vocês que aqui se encontram, que nós possamos nos encontrar no percurso da semana. Então, agora eu vou pedir que todos nós, que já estamos aqui numa condição da mente um pouco mais organizada, que nós possamos, nesse momento, fechar os nossos olhos, nos conectar ainda mais com a espiritualidade amiga, agradecendo, sem dúvida nenhuma, né, aos mentores da Casa do Evangelho, da casa de cada um de vocês, ao qual vocês fazem parte, dos irmãos amigos que aqui foram trazidos, né, por cada um de nós, com o intuito de aprender, a própria Amélia Rodrigues e sua equipe espiritual, que intuiu, Juscelia, e nos intuiu também a compreender aquilo que ela queria passar. E pedir ao Pai que cada vez mais nós tenhamos essa força e um merecimento através das nossas transformações, de estarmos cada vez mais conscientes. Agradecer ao Mestre Jesus por todas as suas lições, por todos os seus direcionamentos, aos quais nós buscamos seguir dentro da condição de cada um de nós. Que Ele esteja realmente presente em nossas vidas, não apenas na dor, mas também no momento de amor. E que sejamos sempre gratos a Ele, né? Primeiro a Deus, por nos concedê-lo como nosso guia, e a Ele, por aceitar nos guiar, né? Por compreender as nossas faltas, e ainda assim, nos amando, nos auxiliando, nos conduzindo aos braços do Pai. Que assim seja. Antônio? Estamos aqui. 18 horas. Hora do Ângeles? Então Nós vai. encerramos com você. Um grande abraço a todos. Que essa canção, a energia que emana dessa música de Maria, possa alcançar os corações que sofrem, que se encontram oprimidos em hospitais, em creches, asilos leprosários, nas ruas e penitenciárias. De toda a humanidade, todos os irmãos encarnados e desencarnados. Mãe querida, estenda os teus braços sobre nós e nos proteja.
nos auxilia na caminhada. Oh, Virgem Maria, vem olhar por nós, filhos pecadores. Virgem abençoada, serva de Deus, és tu, ó Mãe querida, luz do amanhecer, fonte cristalina, força que nos faz viver. Virgem Maria, Virgem Maria, Maria, nós te agradecemos, doce Mãe querida, luz de nossa vida, que o teu amor envolva os nossos corações. Amém. Deus, em ti confiarei, contigo estarei, preciso de ti. Deus, segura em minhas mãos, me envolva em seus braços, toca meu coração. Por toda a minha vida te louvarei, nos pensamentos meus te buscarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero, somente em ti encontrarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero, somente em ti encontrarei. Encontrarei. Que a paz de Deus e Jesus envolva todos os corações.